O grande debate. Investimentos. Apoio Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Olá, o juro subiu e em ritmo mais forte do que o esperado. E a taxa Selic deve continuar em alta nos próximos meses. O que isso muda para você, investidor? Será que é hora de voltar para a renda fixa? Ou será que a bolsa ainda é o melhor destino para o seu dinheiro? Para discutir esse tema, a gente tem hoje dois convidados com visões diferentes. Ulisses Neme, que é CEO da Sparta, uma gestora especializada em renda fixa e crédito privado e gosta da renda fixa. E Mauro Morelli, fundador da assessoria de investimentos Davos e que prefere as ações. Começa agora o grande debate em investimentos e o tema dessa edição é Selic em 2,75%. Melhor investir na renda fixa ou nas ações? Meu muito obrigado e boa noite aos dois convidados. Eu começo a nossa conversa com o Ulisses. Ulisses, a renda fixa segue atrativa? Boa noite. A gente passou por um período em que, de fato, a Selic foi para um patamar bem baixo, de 2%, para estimular a economia. E, de fato, a gente começou a ter um repique de inflação e fez com que a renda fixa estivesse perdendo para a inflação. Mas agora a gente começou um ciclo de alta. Acho que a gente está mirando alguma coisa na casa de 5%, 6% provavelmente no final do ano e longe dos 2 dígitos que a gente já viu no passado. Mauro, continua sendo a hora de ir para a Bolsa? A hora para a Bolsa é sempre. Por quê? Porque é um investimento de longo prazo, é um investimento que traz rentabilidade. Sim, tem volatilidade, tem risco, mas deve vir junto com essa volatilidade um retorno muito maior do que a renda fixa. Então, claramente, o momento de se investir é agora. Ulisses, a inflação brasileira subiu bastante nos últimos meses. Isso acabou comendo boa parte da rentabilidade da renda fixa. Muita gente, inclusive, teve rentabilidade negativa. Mesmo assim, você acha que continua sendo uma boa opção ir para a renda fixa? Eu acho que renda fixa a gente sempre tem que ter na carteira porque é o que dá estabilidade justamente para a carteira do investidor, né? Acho que até foi um momento de aprendizado para os investidores que estavam com carteiras demasiadamente conservadoras, que teve esse momento que perdeu, os rendimentos mais conservadores perderam ali da inflação, então mostra o quão é importante diversificar entre outros tipos de investimento também. Mauro, a gente tem muita incerteza aqui pela frente, infelizmente, na economia brasileira. Mesmo assim, você acha que o teu cliente deve botar os pés na bolsa? Não é muito risco pela frente? Excelente pergunta, porque me permite dizer que investir em bolsa não é investir em bolsa no Brasil. Hoje está disponível em várias plataformas, em vários bancos, oportunidades de investimentos em ações no mundo todo, seja na Ásia, na China em específico, na Europa e nos Estados Unidos. Quando a gente fala para investir em ações, a gente fala para investir no risco acionário, no mundo todo. Hoje o investidor brasileiro já tem e já consome marcas internacionais. Não faz sentido a gente só investir no Brasil. É uma restrição muito grande do nosso potencial de investimento. Então, sim, é hora de investir em ações no Brasil e no mundo. Ulisses, esse risco que a gente tem no Brasil, ele está muito ligado às contas públicas, risco fiscal. Não é arriscado demais emprestar, por exemplo, para o Tesouro Nacional num momento como este? Olha, um bom ponto, né? Na verdade, muita gente confunde e acha que quando fala de renda fixa só existe um tipo de investimento, que é a Selic ou os fundos DI. Na verdade, a gente tem outras opções, tem o crédito privado e principalmente tem o investimento indexado à inflação, que pode ser uma excelente alternativa para proteger o portfólio dos investidores quando a gente tem momentos de alta na inflação, como é o que a gente está vivendo agora. Tudo bem. Mauro, você mencionou a possibilidade de investir fora do Brasil. Aqui na Bolsa Brasileira a gente tem algumas empresas que o investidor mal conhece direito. Como é que é levar o investidor brasileiro para investir em uma empresa estrangeira que talvez ele nem conheça o negócio? Não é arriscado demais? É arriscado e muito arriscado. E é por isso que a gente sempre recomenda, quando investir em ações, contratar um especialista nesse investimento. No caso, é investir através de fundos, onde os gestores são remunerados para escolher as ações, escolher as empresas, escolher os setores e, nesse caso, quando estamos investindo mundialmente, escolher os países onde seu recurso vai ser investido. Então, para diminuir esse risco e para a gente conseguir ter uma diversificação interessante, a melhor maneira é investir através de fundos. Ulisses, você mencionou o crédito privado. Eu queria que você explicasse como funciona essa operação, né, de investir em crédito privado, nas debêntures. E queria ouvir a tua opinião, porque no passado a gente teve algumas empresas brasileiras que simplesmente deram calote no investidor. Como se proteger disso? Muito boa pergunta, né? Acho que é importante escolher sempre um gestor para investir
em ações, muitas vezes a gente associa o nome por ser conhecido e nem sempre a gente faz uma análise de crédito que exige um conhecimento muito especializado, né? E fora isso, a gente precisa diversificar muito. Quando a gente pega um fundo, a gente tem, de fato, uma carteira com inúmeros emissores, às vezes centenas de emissores, então você consegue realmente diminuir bastante o risco. Ulisses mencionou, Mauro, a hipótese de você proteger os seus recursos, por exemplo, atrelando ali a um papel ligado à inflação. Para quem está nos acompanhando e pega uma parte da poupança ali dos recursos para aposentadoria e coloca na renda variável, não é arriscado demais colocar em xeque o teu futuro financeiro com ações que podem cair lá na frente? As ações podem cair, mas a renda fixa pode sofrer da inflação, como bem foi já colocado. Quando olho hoje os juros, eu tenho um juros de 2,75 após a alta e uma inflação projetada para 2021, algo perto de 5. Então eu tenho certeza absoluta que eu vou perder. Eu vou perder essa diferença entre a inflação e o juro nominal, ou seja, a gente tem um juro real negativo. Entre ter a opção de ganhar ou perder e ter a certeza absoluta que eu vou perder, acho que a escolha é meio óbvia, né? O juro real, só para quem está nos acompanhando entender, é a remuneração, a taxa Selic, ele descontando a inflação. Então, se a Selic está em 2,75 e a inflação for de 3, efetivamente você acaba perdendo da inflação, por isso que às vezes dá essa rentabilidade negativa. Ulisses, em renda fixa, a taxa de administração de fundos é um problema. Muita gente reclama disso. Como fugir desse pedágio que os gestores cobram para investimento na renda fixa? Ótima pergunta, né? De fato, a gente está acostumado num modelo antigo que tinha principalmente nos grandes bancos, em que você tinha taxas de administração muito altas para investir em títulos públicos, sendo que hoje até no Tesouro Direto é uma opção infinitamente mais barata, opção ideal para o investidor. Mas quando você vai para fundos com valor agregado maior, que buscam de fato um rendimento acima do benchmark ou do índice que se propõe a bater, você precisa contar com gestores especialistas e que têm equipes grandes e precisam ser remunerados. Acho que hoje em dia, pelo menos nos fundos mais especializados, a gente não vê ninguém reclamando da taxa, que na verdade reclama de espaço para entrar nesse tipo de investimento. Tudo bem, Mauro. O Ulisses disse que ninguém reclama de taxa de administração na renda fixa. Na renda variável, reclamam da taxa de administração e também de uma tal de taxa de performance. Explica para a gente esse mecanismo, como funciona isso e se é ou não um problema. Eu acho que é um ponto de atenção, eu não chamaria de um problema, mas sim tem que ser algo discutido e entendido. Taxa de administração, vamos chamar assim, um exemplo, como se fosse o salário do gestor. O que ele ganha todo dia, independente da performance, se ele fez um bom ou um mau trabalho. A taxa de performance é o bônus desse gestor. Ou seja, quando ele fizer um ótimo trabalho, ele vai ganhar um pouquinho mais. Então tem que estar atrelado efetivamente a qual é a qualidade da gestão e a performance, se isso é boa ou ruim. Dependendo desses dois casos, não acho tão caro não. Bacana. Ulisses, eu queria que você desse dicas para quem está interessado em alocar recursos na renda fixa. Qual que é o mapa do Tesouro para quem quer aumentar a posição ou entrar nesse mercado? Olha, Fernando, eu acho que é fundamental a gente montar uma carteira que seja diversificada, né? Seja entre classes de ativos e dentro da renda fixa também é importante você definir quais os tipos de investimento que você tem. Reserva de emergência, provavelmente você vai estar num CDB de um grande banco com liquidez diária ou talvez num fundo de títulos públicos. Para uma parcela mais de longo prazo, provavelmente o crédito privado. Você também pode diversificar com uma parcela atrelada à inflação. Pode ser com títulos que têm mais volatilidade, mas buscam um retorno maior ou com menos volatilidade. Então, acho que é importante desconstruir essa imagem de que renda fixa é só a taxa Selic, né? No final, a gente precisa que nossa parcela de renda fixa da carteira seja robusta o suficiente para o nosso portfólio aguentar, mesmo quando vem cenários totalmente desafiadores, como uma pandemia, por exemplo. Muito bem, volatilidade que o Luiz mencionou é o sobe e desce dos preços que acontece no mercado. Mauro, dicas então para quem quer botar o pé na renda variável no mercado de ações. Acho que eu posso dar 3 dicas. A primeira é não esperar. O market timing, que é o termo técnico que se usa, que é tentar achar a melhor porta de entrada, o melhor momento de entrada, no geral não funciona. Então o que interessa mesmo é estar no mercado, correr o risco do mercado. O segundo ponto que é extremamente importante é entender qual o gestor, qual o assessor, quem vai te auxiliar nesse investimento.
E o último, e na minha opinião o mais importante de todos, é atrelar essa carteira ao objetivo que você quer nesses seus investimentos. Se é aposentadoria, se é comprar um carro, se é viajar ou pagar a faculdade do seu filho. É muito importante que a gente tenha esse casamento entre o portfólio e o objetivo desse portfólio. Muito bem. Eu agradeço aos dois, dicas importantes aí, diversificar, ter objetivo, tudo isso é muito importante. Após ouvir essas visões diferentes sobre investimentos no cenário de alta dos juros, você pode decidir entre a segurança da renda fixa ou para o mercado de ações que tem sobe e desce, mas costuma oferecer rentabilidade lá na frente. Esse foi o Grande Debate Investimentos e a gente volta na próxima semana. Até lá! O Grande Debate Investimentos. Apoio Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Tem o lado conservador, o arrojado, o lado moderado. Tem quem não abre mão da renda fixa. Quem prefere o risco e quem procura um pouco de cada. Tem o lado de quem pensa no agora e de quem foca no longo prazo. Independente do seu lado, uma coisa não muda: quem está sempre ao seu lado. Santander Investimentos, para todos os pontos de vista.